Bom dia! 12 de agosto, dia especial, meu aniversário, gente. 5.7. Comemorando, fazendo o que eu amo, que é esse programa, que é um presente de Deus, uma realização. Eu sonhava de fazer isso já há mais de 30 anos e está acontecendo toda semana e tendo o privilégio de receber uma pessoa amada que é Andréa Calçada. Bem-vinda de volta. Vai De participar novo. muitas vezes aqui. Andréia, lembrando a todos, é uma brilhante psicóloga e perita criminal, escritora, enfim, e vem fazendo um trabalho assim espetacular na área de alienação parental, de falsas acusações, que vai ser o tema de hoje, né? Quer falar um pouco, Andréia? Bom, só para relembrar um pouquinho, assim, eu atuo como assistente técnica forense na defesa, né, em processos criminais e atuo como perita em vara de família, tá? Então, eu atuo nas duas áreas e atuo na área clínica também. Mas a ideia aqui hoje é a gente falar sobre as falsas acusações, as falsas denúncias dentro das varas de família, em processos litigiosos onde crianças e adolescentes estão envolvidos. E mais uma vez é um prazer estar aqui a convite do querido Jackson, que faz aniversário hoje, né? Então, é um prazer. Tá? Estamos aguardando a doutora Alexandra Já Ullmann. está chegando já em alguns minutinhos. Ela pegou o engarrafamento, mas tá Aí a gente chegando. faz as apresentações. A gente hoje vai ter uma participação, vai ser um programa com 3 pessoas, né? O programa está crescendo. E ainda fui colocada aqui como entrevistadora, olha só. Hoje ela está na banca, hoje a Andréa está na banca. Andréa, pelo que eu entendo, isso hoje é tão grande que toma assim mais seu tempo do que o consultório. Sim, sim. Eu gosto muito da clínica, mas assim, até muito que eu atuo na clínica tem a ver com a área jurídica. Né? Então, assim, nesses últimos, vamos colocar, 10, 15 anos, né, a psicologia jurídica cresceu muito, né, que é uma psicologia que é especializada para atuação dentro dos processos judiciais e realmente a gente busca sempre trabalhar em função, em prol das crianças e adolescentes, principalmente quando a gente lida com vara de família. E esse tema da alienação parental, ele está, felizmente, ele, assim, quer dizer, eu digo felizmente em termos técnicos, que existe um entendimento hoje muito maior no Brasil. Antigamente, isso era completamente ignorado, nem existia esse tema, Sim, né? sim. E hoje é um tema sério que pode gerar até prisão, né? Não gera prisão. Não gera prisão Não gera ainda. prisão. Mas tem outros tem países na Europa que gera, né? Não sei se específico assim, porque na verdade o que acontece com a questão da alienação parental? Ela não é entendida como crime, mas existem outras formas, isso a doutora Alexandre vai poder falar melhor, né? Por exemplo, um abuso psicológico, uma alienação parental grave, porque nós entendemos hoje, isso está na lei da alienação parental, tanto quanto na lei que é a lei 3.431 de 2017, que fala do direito à criança em situações de violência de ser ouvida. Então, alienação parental é, em lei, uma forma de abuso psicológico. Existem formas na lei, por exemplo, de tortura psicológica. Isso, olha só, eu estou entrando numa área que não é minha, tá? Mas aí eu acho que a doutora Alexandre vai poder falar melhor. Então, assim, é uma forma de tortura psicológica. Por exemplo, você ficar denegrindo um dos pais para a criança quando isso não é verdade. É uma Né? lavagem cerebral, né, Andréia? Assim, os casos mais graves, né? Inclusive, por exemplo, aí é o nosso tema, onde as falsas denúncias vão entrar no sentido de exercer de forma mais grave, por exemplo, uma acusação, uma falsa denúncia de abuso sexual, que muitas vezes acontece. E aí a criança, né, na repetição do padrão, do relato de abuso, ela acaba realmente acreditando que ela foi abusada. E ela começa a enxergar o outro genitor como alguém mau, perverso, abusador, quando isso não é verdade. Olha a gravidade da situação, de uma situação dessa.
E aí, não só com relação ao abuso sexual, mas abuso psicológico, físico, negligência. Então, a doutora Alexandra acabou de chegar, né? E aí ela vai me ajudar a falar sobre o assunto. Seja Bom dia, bem-vinda. parabéns. Obrigado. Parabéns, prazer. Desculpa, gente, teve um acidente enorme. E atrasou tudo. Gente, estamos recebendo a doutora Alexandra Ullmann, que é advogada e também psicóloga, né, escritora. Enfim, para eu ler o currículo dela, eu vou ficar aqui uns 5 minutos, que ela é fera, né? Eu não posso falar palavrão aqui no programa. Às vezes eu falo, mas eu não vou falar hoje, sem não. querer, né? Não, mas eu soube que você tem um trabalho muito bacana. A gente tenta fazer um trabalho bem bacana na proteção do direito das crianças e dos adolescentes. Eu acho que esse é o nosso foco sempre, né? Evitando deixar que pais ou mães que queiram se vingar do outro usem as crianças para isso. Isso é grande hoje, né? Isso não é uma coisa pontual. Isso está, infelizmente... Isso, né? não é uma coisa pontual. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito esquisitas, sabe? Estão agindo de forma muito estranha, de forma muito polarizada, muito acentuada. E isso vem prejudicando muito as crianças, porque a gente sabe, a gente trabalha com isso todo dia. A raiva de antigamente a gente conseguia dizer, deixa para lá. E hoje em dia a gente vê que as pessoas não fazem mais isso. As pessoas simplesmente usam o filho como uma forma de atingir o outro, sem se preocupar nos efeitos que isso vai causar na criança. Né? Então, a nossa preocupação, quando a gente pega um processo lá no escritório, independente do nosso cliente ser pai ou mãe, a gente trabalha com o direito da criança. Ou seja, se um pai ou se uma mãe estão querendo prejudicar a criança de alguma forma, dizendo, não vou deixar o pai ver meu filho, ou não vou deixar a mãe ver meu filho, a gente, enquanto advogado, a gente tem a obrigação de chamar a pessoa e dizer, não, você está agindo errado. Vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali. Ou tentar, às vezes, a gente pega um processo que já está muito confuso, né? Tem a acusação de alienação, a acusação de abuso, a acusação disso, a acusação daquilo, e a gente tenta destrinchar isso da melhor forma para a criança. Eu acho que é isso que o advogado hoje tem que pensar. Né? Como o judiciário está muito lento, está muito ruim como um todo, a gente precisa atuar da melhor forma possível para agilizar o processo, diminuir, né, o sofrimento daquela criança e trazer os pais à realidade. Chamar os pais e dizer, olha, o adulto é você, então não envolva o seu filho nisso. Eu acho que essa é a ideia. Né? E essa é a diferença do advogado que é especializado em direito de família. Né? Porque, muitas vezes, a gente vê, né, Alexandre, que a pessoa que trabalha na área civil com empresa resolve fazer um processo de família. Gente, a gente tem que lembrar que o direito, quando você sai da faculdade, assim como o médico, você sabe exercer o direito. Mas você, assim como médico, tem especializações. Então, Claro. quando eu converso com os meus clientes, eu digo o seguinte, se você quebrar uma perna, você vai procurar um dermatologista? Excelente metáfora. Não é? Eu não vou procurar um dermatologista para consertar uma perna quebrada. Então, a mesma coisa. Eu, por exemplo, não sei atuar no direito trabalhista. Então, se você vier me perguntar, entra com uma ação trabalhista, eu não sei nem como mexe no sistema. Então, eu tenho que ter a humildade de dizer, olha, eu não sei fazer. Procure um especialista. E às vezes a gente vê um outro advogado tentar, às vezes até por amizade. Deixa que eu resolvo para você. Só que direito de família não é um direito generalista. Né? Eu acho que isso é importante a gente ver. Não é igual o direito trabalhista, é outro direito. É outro direito, entendeu? Então, eu não posso... você ali lida com situações que você não lida numa batida de carro, uma briga de vizinho. Você lida com situações que envolvem emoção e mais, você lida com situações em que as partes envolvidas, principalmente os adultos, deveriam proteger o filho. E muitas vezes eles desprotegem nessa intenção de prejudicar o outro.
ou de ganhar mais dinheiro numa partilha, numa pensão, ou simplesmente, porque a outra ou o outro me traiu, então eu vou, dane-se, eu não quero saber, entendeu? É aquela velha história, né? Seu pai nos traiu, sua mãe nos traiu. Não, ela traiu a relação conjugal, se foi o caso, ou ele traiu a relação conjugal, ou simplesmente não quis mais ficar casado. Não é uma obrigação, né? Então, eu brinco, eu falo sempre que as pessoas são preparadas para algumas coisas na vida. Você começa a escola e você é preparado para terminar a escola. Você começa a faculdade, você é preparado para terminar a faculdade. Você começa um emprego e é preparado, mas você nunca é preparado para terminar uma relação. É a história do sejam felizes para sempre. Só que nem sempre você é feliz para sempre. E aí você tem que ter o preparo para saber terminar uma relação de forma a não prejudicar as crianças. Eu acho que isso é o mais importante. Alexandra, eu acho fantástico que você, além de ter estudado direito, você foi estudar também a psicologia. Então, não são muitos os profissionais da área do direito que têm essa tua especialização. Então, você tem esse feeling, você tem esse conhecimento de causa, né? Aí eu queria te perguntar de cases, você, obviamente, por favor, não precisa, nem deve citar nomes, mas de cases, né? Porque a gente está falando de uma coisa muito grave, que é a criança sendo atingida. Eu vou perguntar primeiro para você e depois vou esticar para a Andréia, de que a Andréia tem clientes que foram crianças, que sofreram e que hoje são adultos. E eu queria saber de você casos jurídicos assim complicados, imbrólios, né? Como é que a coisa se desdobrou? Porque, assim, eu sou um caso vivo. Eu tenho 2 filhos de 2 mães. Agradeço muito a Deus pelos filhos que as mães que elas me deram, né? Meus filhos Iane e Jackson, hoje são grandes, mas enfim, eu sou mais um caso de pai separado. Nós tivemos problemas lá atrás que ficaram no passado. Aí eu te pergunto, né, como foi? Porque eu sei que é uma novela, é uma série, é um drama. E quem mais sofre, lembrando ao público, quem mais sofre com isso, gente, é a criança. Se você, pai, mãe, separado, eu conheço vários. Tenho amigas e amigos separados e eu falo, gente, lembra que o foco é a criança. Que eu fico naquela raiva, quer usar a criança como moeda de troca, chantagem, né? Eu tenho, assim, a gente já passou, tem uma certa idade, não vamos dizer muita, mas tem uma certa idade, a gente não precisa falar em números. A gente viu essas crianças muito pequenas e hoje muitas delas já são adultas, né? Então, assim, para vocês terem uma noção, a gente teve um caso há bastante tempo em que a menina era pequena e o pai era acusado de alcoolismo, né? Então, a mãe proibiu a convivência. O processo rendeu muito tempo, esse pai foi afastado da filha, tiveram os estudos, disseram que ele não era alcoólatra. E aí, o que aconteceu? Passou-se muito tempo. Essa menina, já com mais de 18 anos, ela tentou se matar. Algumas vezes. Meu Deus. E a última foi uma coisa muito grave. Ela cortou com uma gilete a carótida e ficou internada no CTI durante muito tempo. E esse não é o único caso que a gente conhece. Né? Crianças que passaram a infância e o início da adolescência em litígio, elas têm maior tendência à drogadicção, têm maior tendência a ter uma autoestima baixa. A André pode falar disso. Buscar relações abusivas, disfuncionais. Né? E a tentativa de suicídio não é... Isso precisa ser falado, porque todo mundo tenta esconder um pouco isso, mas é uma coisa que crianças que foram vítimas de alienação parental grave, que passaram a vida num litígio constante dos pais, elas têm uma tendência maior a sofrer determinados tipos de questões, de transtornos, né? Então, a gente vê muito isso. Esse caso foi um caso que me deixou muito, muito impactada, porque a gente conhece a criança, né? A gente, querendo ou não, viveu um período com aquela... E a gente hoje já sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que eu toquei no assunto, para a gente alertar, chacoalhar o público. Quem está se separando, gente, vai fazer terapia. Eu acho que se resolva, sabe? Enquanto adulto. Se resolva enquanto adulto. Mas proteja as crianças.
Jamais falar mal do pai ou da mãe. Você pai, você mãe, você avô, avó, tio, tia. Evite falar mal. Se não pode falar bem, Jackson, não fale. Todo mundo em algum momento da vida fala assim, seu pai é um saco. É isso, normal. Mas, gente, alienação parental é algo recorrente. Constante. É abusivo. É constante. Abuso. É diferente de seu pai é um saco. Sabe? Isso é diferente. Então, assim, de usar a criança no sentido de atingir o outro. Essa é a diferença. A gente vê crianças sendo usadas, por exemplo, quando vai para a casa do pai, para filmar a casa do pai, para mostrar para a mãe o que tem lá. A gente teve casos de criança que abrem a geladeira para filmar a geladeira. Uhum. Hoje o telefone levava celular... gravador, né? Antes, assim, eu tinha criança que levava gravador. Hoje o telefone celular transforma isso numa coisa muito corriqueira, mas é uma coisa muito ruim. Você pegar seu filho e transformar ele num espião da casa do outro. Eu tive um caso que a gente ri hoje, né? Mas um pai que eram filhos gêmeos e ele ajuizou a primeira ação quando a mãe estava grávida de 9 meses para poder acompanhar as crianças pequenas. Conseguiu. As crianças até 14 anos passaram toda a vida no judiciário. Era uma ação atrás da outra, a mãe impedia, a mãe impedia, a mãe impedia. Vivem dentro do judiciário. Vivem dentro do judiciário. Essas crianças com uns 10, 11 anos foram fazer uma perícia. E aí foi perguntada para a criança alguma coisa sobre o pai. E a criança respondeu assim, a psicóloga foi muito sagaz nesse momento. A criança respondeu assim, meu pai é um M. Não posso falar. Você falou que não posso falar, não posso falar. Posso falar, não posso falar. Seu pai... Aí ela virou para ele e falou assim, então você é um Mzinho, porque você é filho do seu pai. O menino parou e ele não entendeu. Mas, na realidade, a gente tem que entender que as crianças são filhas de pai e mãe, metade de cada um. Não importa. Toda vez que você fala mal da mãe do seu filho, você está falando mal do seu filho também. Toda vez que você fala mal do pai do seu filho, você está falando mal. Isso compromete a autoestima e o desenvolvimento emocional. Isso compromete. Exatamente. Então, a gente precisa... então, a gente tem que tomar cuidado, até mesmo, a gente, enquanto advogado, como coloca isto no processo. Porque a mãe ou o pai alienador, eles mostram isso para a criança. Uhum. E aí a criança muitas vezes vai ao pai ou à mãe e vai dizer assim, eu vi o que você escreveu no processo. Gente, é muito comum isso acontecer. Eu vi o que você escreveu no processo. É muito perverso. Então, a gente, advogado, é a primeira peneira do judiciário, entre o cliente e o judiciário. Então, a gente tem que tomar cuidado. É óbvio que a gente tem que falar as coisas que acontecem, que ocorrem, mas a gente tem sempre que pensar que a criança pode vir a ler aquilo. Então, a gente precisa ter uma parcimônia ao escrever, uma parcimônia ao... Porque o cliente quer, eu quero que você diga que ela é isso, que ele é isso. Eu digo, gente, isso não é importante para o processo. Isso não é importante para o processo. O que é importante para o processo é a questão técnica. A questão é se você gosta, se você não gosta, se fez isso, se fez aquilo. Porque há 2 anos ele me xingou. Aí eu pergunto assim, mas você xingou ele antes? Mas eu sou mulher. Eu falei, e daí? Você é uma pessoa, ele é uma pessoa. E vale para os 2 lados. Então, assim, hoje é muito comum a gente ver muito falsa acusação de Lei Maria da Penha para tirar o homem de casa, porque você não consegue mais tirar. Ou para não ter a guarda compartilhada. Ou para não ter, porque agora você tem a legislação diz que quando houver indícios, suspeita de abuso ou agressão, violência doméstica, a guarda compartilhada não é deferida. Depois dessa mudança da lei, então, essa quantidade de falsas denúncias de Lei Maria da Penha aumentou muito. E aí, isso acaba prejudicando pessoas que realmente sofrem. Exato. O Jackson, não sei se eu tô, mas assim, que eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes tem pessoas que acham que a gente não vê isso, que são os casos reais, né? Assim, a gente está falando aqui para vocês de falsas denúncias, mas nós, né? E aí a parceria do advogado com o psicólogo jurídico é importante, porque muitas vezes a doutora Alexandra
me encaminha para avaliar e dizer, André, vê o que você acha, vê se isso tem Vê o se relato tem dessa cabimento, criança é consistente, coerente, se você acha que... Porque, olha só, abuso existe, violência doméstica existe. E não é pouco. E não é pouco, tá? Então, assim, por exemplo, de falsa acusação de abuso sexual, a gente tem estatísticas em torno de 30% de falsas denúncias de abuso sexual em vara de família. As pessoas não conseguem entender. Eu ontem respondi uma questão sobre isso. A gente é muito atacada, Jackson, muito atacada, dizendo que a gente não defende o direito da mulher nem da criança. Porque a mulher sofre com violência doméstica. Mas a gente não está dizendo que não sofre, muito pelo contrário. No momento que a gente quer finalizar com as falsas acusações, a gente está dando mais apoio àquelas que são verdadeiras. Né? O que a gente diz é que as falsas acusações de violência doméstica, elas desprotegem quem vive a violência doméstica. Porque as pessoas e os policiais que investigam começam a ver a possibilidade daquilo ser falso. Então, assim, a gente precisa entender, e isso é importante que as pessoas entendam. Tanto que está tendo um movimento de querer derrubar, né? Sim, a lei. Mas isso é uma loucura. Uma loucura. É a mesma coisa que... Olha só, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte. Uma pessoa acusou falsamente você de matar alguém. Então vamos tirar o artigo do homicídio do Código Penal. Entendeu? Vamos tirar. Quer dizer, se houve um erro no judiciário ao avaliar alguma questão, eu não posso terminar com a lei que protege uma parcela da sociedade porque houve um erro. Vamos, sim, fazer com que os juízes, os operadores do direito sejam mais atualizados, sejam proativos, né? Estudem mais e evitem praticar erros. Uma pergunta bem assim básica, mas eu tenho que fazer. Como descobrir se a pessoa que está fazendo a falsa acusação, se ela está, né, como descobrir isso? Detector de mentiras ou uma série de entrevistas? Na verdade, o que acontece? A gente precisa entender que normalmente a falsa acusação ela tem um escalonamento. Ela não acontece do nada, né? Primeiro, né, o que eu acho que as delegacias deveriam fazer? Toda vez que recebem uma falsa acusação, uma acusação, deveria perguntar o seguinte: sabe quando na Maria da Penha tem um formulário para a pessoa responder? Então teria um formulário dizendo o seguinte: existe ação em vara de família? Quais ações são? Porque se você... Tudo muito separado, né? O pessoal da área criminal não enxerga o litígio em volta. Exato. E as varas de família, às vezes, têm dificuldade de ver os abusos. Então, a coisa fica muito particularizada. Né? Mas é isso. Se a gente conseguisse... Por exemplo, você é delegado, eu cheguei lá dizendo que eu sofri uma violência psicológica. O que é uma violência psicológica? É muito subjetivo. Né? Você olhar para mim com um olhar... Eu posso dizer que você olhou para mim com um olhar de assassino. Isso eu entendo como uma violência psicológica. Existem provas, eu preciso ter um mínimo de prova. Eu tenho aqui os prints de tela. Eu tenho aqui os prints de tela de você me ameaçando. Ok, tem uma violência aí. Agora, eu tenho aqui os prints de tela, você dizendo, você é isso, você é aquilo. Eu, se fosse delegada, perguntaria, deixa eu ver a conversa inteira. Para ver se você antes não disse a mesma coisa. Então, uma coisa é uma discussão entre pessoas. Principalmente no final de uma relação. No final de uma relação. Você é isso, você é aquilo. Xingamentos, né? E denegrindo a imagem. Faz parte daquele momento. Não que o homem denegrindo a imagem da mulher. E a mulher denegrindo a imagem do homem. Também. Que a gente tem muito. Eu fiquei surpreso, que eu fiquei sabendo, através da Andréia, na entrevista dela, que tem aí casos também de mulheres agredindo os homens. Muito. Né? Mas é muito, não é pouco. Na grande maioria dos casos, as mulheres agrediram os homens seguram, quando há falsa acusação, o que acontece? A mulher parte para cima do homem, o homem segura. Em segurar, ela diz que foi agredida. Entendi. Mas eu tenho um caso muito interessante, que a mulher acusou o marido de uma agressão, só que ele tinha câmeras em casa. Foi provado que ela invadiu o apartamento dele. E ela hoje está respondendo por falsa comunicação de crime.
E vai ser Um condenado. caso bem famoso foi aquele do Neymar lá na Europa, né? Que a menina... Isso é muito comum, gente. Né? Ele deu muita sorte, mas perdeu muito dinheiro. Não. Né? Ele deu muita sorte, porque a idiota, desculpa, foi ela que gravou. Entendeu? Ela não sabe nem fazer... Não existe crime perfeito, né? Ela não sabe nem cometer o crime. Não, no vídeo estava muito claro, né? Ele ficou Ele parado assim e ela, com a mão pra e ela trás. descendo a porrada nele. E eu acho assim, gente, só emendando no que você está falando, existem... Isso eu vejo o tempo todo. Fazem acusação de violência psicológica porque mandou um e-mail e foi grosseiro no e-mail. É normal. Mas, assim, coisas que têm a ver, né, nessa conversa, nessa discussão. E aí, com isso, você tem medida protetiva e, às vezes, tenta incluir os filhos na medida protetiva. Agora, olha a diferença. Eu tenho uma outra pessoa que eu sou assistente, e aí ele é homem. Foram, em janeiro, 3.000 e-mails. Todos desqualificando... Que ela mandou para ele. 3.000? 3.000. Gente, se eu fizer a conta, é 1 por minuto. Isso, aí o homem, quer dizer, ele tem outra forma, não é a Maria da Penha, né? Mas ninguém defere. Mas é isso que você, assim, quando você está falando, o advogado, no início, ele já consegue fazer uma peneira. Vocês veem, peraí, gente, eu tenho um outro cliente que ele está sofrendo também, porque agora a acusação é de violência processual. Essa é novíssima. Não, essa é maravilhosa. Porque ele vai se defender das acusações dela, coloca um monte de coisa e isso é violência. E aí ela conseguiu medida protetiva por causa da violência no processo. Gente, as coisas realmente tomaram um rumo. Não, e a gente tem que pensar que agora... vou apanhar mais uma vez. Com esse julgamento que agora estão usando muito, o julgamento por perspectiva de gênero. Apanhar. Eu vou apanhar, mas tudo bem, eu já estou acostumada. O que acontece? O julgamento com perspectiva de gênero ele foi criado pelo CNJ para defender casos onde mulheres, na situação de mulher, são diminuídas nos processos. Muito bem. Mas, será que isso em algum momento pode ser utilizado numa ação de guarda, onde a parte não é a mulher? A parte... quer dizer, as partes são o marido e a mulher, mas o foco do processo é a criança? E isso tem acontecido, isso tem me incomodado muito. Porque o advogado que pega um processo desse diz assim, não, o ex-marido da autora... numa briga, xingou ela. Então, tem que julgar isso aqui como perspectiva de gênero. E, com base na perspectiva de gênero, tem que dar a guarda unilateral para ela. É isso que está acontecendo com essa legislação nova, que é muito boa, por um lado, e muito perigosa, por outro. Porque ela desequilibra as partes. E desequilibra ao contrário. Quem diz que o judiciário é paternalista nunca advogou. Nunca advogou. Porque simplesmente o que acontece? 90% dos casos, hoje um pouco menos, mas 90%, as mães ficam com a guarda das crianças, inicialmente. E elas começam a discutir no processo. Para haver uma reversão de guarda, o pai é sempre aquele que vai ver a criança no final de semana e na quarta-feira. Exato. Para você fazer isso ao contrário ou diferente, você tem que fazer prova de que esta mãe não serve como mãe. E não que esse pai é bom. Entendeu? É uma coisa muito louca. Então, a gente precisa... Quem diz, o judiciário é paternalista, só dá direito aos pais, porque inverte... Gente, nunca advogou e nunca trabalhou com o judiciário. Exatamente. Nunca trabalhou. É exatamente o contrário. Eu já cansei de ouvir de juiz e de juíza filha da mãe. Até hoje, a gente ouve isso. Até hoje. Mas para que o pai quer mais um dia por semana? Quer dizer, então o próprio judiciário... O pai não sabe cuidar direito. Desequilibra esse papel de pai e mãe. E sempre para o lado da mãe. Sempre. Então, para a gente conseguir inverter uma guarda, ao contrário do que as pessoas dizem, para se inverter uma guarda... Tem que ter um embasamento... Olha... Prova, embasamento, perícia bem feita. Perícia bem feita. Tem que ter provas, assim, de que essa mãe não funciona como mãe. Ela é uma disfuncional como pessoa e como mãe. Então, assim, a gente precisa entender. O judiciário não é pró-mãe
pró-pai, perdão, ele é pró-mãe, ele é absolutamente maternalista. Entendeu? Então, a gente, quando advoga, a gente tem que entender que o desequilíbrio das partes pode causar um prejuízo à criança. Porque no momento que o juiz diz assim, vai ficar com a mãe, vai ver o pai só final de semana, ele está dizendo, sua mãe é mais importante que seu pai. E a probabilidade de desenvolvimento, porque, gente, amor, né, e vínculos afetivos, eles se desenvolvem através da rotina, do contato diário, de você dar bronca no filho, de você... Né? E aí você diminui a possibilidade de vinculação desse pai com essa criança. Aí depois vai dizer lá na frente, mas esse pai não criou vínculo. Porque aí diz, como é que ele quer agora se ele não tem vínculo? Uma pergunta para as duas. A cada 10 ex-casais que passaram e passam por vocês, que eu sei que vocês atendem inúmeros casos hoje, quantos realmente, doutora, estão pensando na criança? Olha, cada 10. Olha só, o que acontece? E aí eu tenho que falar eu sei que a maioria não pensa na criança. Não, mas a maioria está pensando numa briga de patrimonial, aumento de pensão, diminuição de pensão. Você tem muitos... Olha só, a gente tem muitos pais pais, pai e mãe, né? Que pensam nos filhos. Tem. É porque quando chegam para mim... Mas numa estatística sua. Não estou dizendo a estatística do IBGE, sua, do seu escritório. Difícil mesmo. Não diria mesmo. Sabe por quê? Porque o meu mundo é um mundo... Tá ótimo. Eu estava pensando que era menos. Mas deixa eu entender. Deixa eu te explicar uma coisa. O meu mundo é um mundo em que as pessoas já me procuram quando há um litígio intenso. Poucos são aqueles que querem fazer só... Eu brinco, eu digo, gente, eu só quero fazer um divórciozinho amigável. Entendeu? Tem muitos, a gente consegue fazer acordos. Mas eu não posso dar uma estatística, porque eu vou ser leviana dando uma estatística onde eu sei que as pessoas já me procuram no litígio. Quando chega pra gente, já chega num litígio muito intenso. Então, um já está querendo matar o outro e usando a criança de anzol, entendeu? Então, assim, eu não posso fazer isso. Mas existem, sim. Eu tenho casos em que os pais pensam nos filhos, mesmo. E eu fico muito feliz em ver isso. Quando acho que eu falei 50%, assim, muitas vezes você tem esses litígios, um deles ainda diz assim, mas isso está acabando com os meus filhos. Às vezes você tem um dos dois ali, mas o litígio é tão intenso que ele acaba entrando naquele... Porque há os ex-casais que eu conheço que são pacíficos e realmente pensam nos filhos são a minoria. Que a maioria, infelizmente, eu vejo É porque o nosso mundo... E aí, quando eles chegam a mim como amigo, eu falo, olha, você vai estar destruindo a cabeça do seu filho. O seu filho vai passar o resto da vida no psiquiatra, em terapia, vai se tornar dependente químico, compulsivo, dependente sexual, whatever. Enfim, eu entrevisto aqui muita gente da área de saúde mental que milita na área de dependências, Alexandra, e assim, a minha estatística que eu percebo é que a maioria das pessoas que hoje são dependentes, que frequentam os grupos de mútua ajuda, são oriundos de famílias de pais separados e exatamente frutos do que você está citando brilhantemente na sua fala. Mas a gente diz isso, a gente fala isso para os nossos clientes. Mas sabe o que acontece? Essa história de quando um não quer, dois não brigam, isso não vale. Porque em processo, às vezes um não quer brigar, mas o outro vem, ataca, e você tem que se defender. Você não pode deixar passar eu, enquanto advogada, não posso deixar passar uma acusação contra você que eu sei que não é verdadeira. E para eu desfazer essa acusação, eu tenho que mostrar que a outra pessoa está mentindo. Então, isso gera uma engrenagem de ataques mútuos, né? Mútuos. É aí a grande questão. A gente precisa, e aí a gente fala isso sempre, a gente precisa de profissionais que sejam mais responsáveis com os processos. Né? Nós temos profissionais reconhecidos que entram com a ação, reconhecidos. Eles fazem isso com todos os... Não vou dizer quem é. Claro. Não vou dizer quem é. Eles entram com uma ação de guarda, dizendo que o pai é incapaz, pedindo a guarda unilateral. Eles entram com uma ação de alimentos, dizendo que ele é milionário. E, imediatamente, eles entram com uma ação de violência doméstica para impedir o contato desse pai com essas crianças. É uma fórmula de bolo, né? Uma receitinha. Mas esse escritório é reconhecido. E os juízes mordem essa isca? Olha só, Mordem. Às vezes o juiz não...
de um tempo para cá... O juiz nem lê processo, gente. Desculpa, às vezes, eles nem leem. Não, e às vezes tem medo de, desculpa, É isso mesmo. colocar o deles na reta. Então, tem uma acusação ali, afasta. Aí, só que o afastar não é por 2 semanas. Não é um mês, né? Não é um mês. São 2, 3 anos. Aí, nisso... E se você pega uma criança... E o que a gente consegue de uns anos para cá é que se tenha convivência pelo menos assistida. Porque antigamente... Ficavam os meus primeiros Então, 7, 8 anos, 9 anos. Você quer ver uma coisa? A gente sabe disso. Isso eu massacra tô com um caso... a criança e massacra também o genitor afastado, seja aliás, a mãe, seja o falando pai. sobre né? isso, assim, a gente tem muito caso de suicídio em pais que foram alienados. Alguns. Volta e meia tem um, né, Alexandre? E aí as pessoas... eu tenho um caso agora, que a Andréia até atendeu também, um pai que foi acusado de abusar da filha com 2 anos de idade e que teria passado uma doença sexualmente transmissível para ela. Ou seja, ele teria abusado dela e passado uma doença. Teoricamente, descobriram isso porque ela apresentou um sintoma que uma médica pediatra, que não a dela, não era médico dela, essa médica pediatra disse, essa criança está com candidíase. Não, era uma ferida na perna. Na perna. Na perna. Assim, na virilha, perna, né? nem chegava a ser na virilha, na parte interna da coxa. Então, por isso, a doença é X, foi passada pelo pai. Essa foi a declaração da médica. Meu Deus. Tá? Muito bem. A primeira coisa que... Houve um pedido de medida protetiva, houve o afastamento desse pai imediato. IML negativo, tudo negativo, né? Aí eu juntei um exame dele de sangue, dizendo que ele não tinha essa doença. Ele não poderia ter passado para a criança uma doença que ele não tem. Que baixaria, Alexandra. Mas é muito pior. Até hoje, isso tem 6 meses, até hoje a juíza disse, não, mas tem dúvidas. IML negativo, depoimento especial da criança negativo, mas não. Esse pai está sem ver essa criança e respondendo ao processo criminal. E aí, assim, quando a gente fala do genitor, assim, a vida dele... Dane-se a criança, dane-se também o pai. O pai. Isso tudo por uma discussão... Esse assunto me emociona um pouco, porque isso tudo é por conta de uma discussão de alimentos. Eu sei o que é ficar distante de filho e não poder ver o filho. E por isso que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade dessa entrevista hoje com vocês, porque vocês realmente... tem uma bagagem, né, não só passada, mas atual, de colocar a mão na massa nesse assunto para ver se a gente consegue plantar essa semente. Né? Mas sabe o que acontece, já que quem sabe juízes estejam nos assistindo ou depois no YouTube. Mas sabe qual é o problema? Hoje é o medo. De quê? De acontecer alguma coisa e depois o juiz não afastou e não manteve afastado. Agora, o que acontece? Isso é do risco. Isso faz parte da mas olha só, mas a tem profissão... processos que você tem tudo comprovado como esse. E alguns outros. E aí, o que a gente pediu? Uma convivência assistida. O juiz manda a pessoa que ele quiser em local público. Não há risco nenhum nisso. Sabe qual é a resposta do juiz? Violência psicológica. Ele pode coagir as crianças. E daí e tem coisas piores. E aí vão coisas muito piores. Então, a gente precisa... Agora, eu tenho um outro caso, que esse mesmo juiz... havia uma reversão de guarda da menina para o pai. O pai estava com a guarda por conta de uma série de coisas que a mãe fez. O pai estava a mãe levou essa criança... a mãe fez uma gravação com essa criança, sentada com o garoto... com a menina... no colo, dizendo, você tem que falar isso. A menina falou, não, meu pai que me fez falar. Aí ela entra com pedido de medida protetiva. Olha só que loucura, o pai está com a guarda. Ela entra com pedido de medida protetiva. A juíza defere a medida protetiva para afastar do pai que tinha guarda. Aí o pai fica afastado. A gente entra no processo e traz toda a prova de que existia um litígio anterior de família muito grande. A juíza, então, reconsidera e devolve a guarda para o pai, dizendo que não era verdade. Mas isso não é comum. Principalmente porque ali estava discutindo uma violência psicológica. Eles entendem que a violência psicológica não é tão importante quanto a violência física.
E aí a gente vai dizer, tá, a violência física é um absurdo. É um tão absurdo. importante quanto, no meu entender. Mas a violência psicológica pode trazer efeitos futuros Exatamente, que você não consegue exatamente. mensurar. Exatamente. A violência psicológica ela é difícil de identificar, ela é insidiosa, muitas vezes ela é silenciosa. Ela é exato. E, assim, muitas vezes gera problemas de transtornos psiquiátricos tão graves ou piores do que a violência física, né? Exato. Então a gente precisava que, em vez das pessoas... Pessoas se matam por causa de bullying. E o bullying é uma violência psicológica. Então, Não. como não é tão grave quanto a violência física? Não, mas é isso que o juiz entende. Que uma acusação de violência física ou sexual, ela é muito mais séria, porque ela é palpável, ela é visível. E a psicológica não mataria, digamos assim. A psicológica não Isso não mataria. mata a alma, né? Ela mata a alma de criança e adolescente. Então, Gente, a gente teve essa série agora que mostrou isso, a adolescência. Que a violência, o bullying, fez com que aquele crime acontecesse, etc. E aí foi. Então, a gente precisa entender que não é bem assim. A gente precisava que as pessoas se capacitassem um pouco mais. Não é porque virou juiz que não precisa estudar mais. E isso são raros os juízes, existem alguns, mas são raros os juízes que continuam estudando. Então, não é uma diretriz da justiça em si, isso é um entendimento individual de cada juiz. É um entendimento individual de cada juiz. não deveria ser. Não deveria ser, tá? Não deveria ser. Mas, infelizmente, você sabe que se cair na mão do juiz tal, a tendência é essa. Se cair na mão do juiz tal, a tendência é essa. Vocês acreditam qual é o prognóstico futuro disso melhorar? Porque, por exemplo, aqui, a Andréia foi uma das pessoas que colaborou com a lei da questão da alienação parental. Você também tem aí um trabalho brilhante. Vocês acreditam que existe uma chance disso ir? Olha, uma instância, digamos, de Brasília e haver uma diretriz para... Não acredito. Eu acho que a discussão se vai revogar ou não a lei é uma discussão que permanece, porque existe esse grupo, né, um grupo de mulheres, que você não vê homens nesse grupo, é um grupo de mulheres que, em sua grande maioria, essa grande questão, né? Passou por processos em que elas alienavam os filhos e perderam a guarda. Só que os processos correm em segredo de justiça. Então, se essas mulheres chegassem para você e dissessem, eu quero dar uma entrevista aqui sobre a revogação da lei, você diz, tudo bem, mas me dá seu processo antes para eu ver. Elas não apresentam um processo. Elas apresentam uma coisa ou outra. Criou-se uma narrativa. Criou-se uma narrativa, né? E você hoje, com a polarização das pessoas, com a polarização da política, é uma pauta que interessa, porque a defesa do direito das mulheres. Hoje, a defesa do direito das mulheres está acima de tudo. Acima de tudo. Né? Tá que tem um lado magnífico. Mas olha só, eu sou mulher, minha filha é mulher. O problema são, infelizmente, mulheres que usam disso e fazem de uma forma errada, mentindo. A necessidade de cada processo seja olhado individualmente. Exato. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, a gente tem uma coisa muito engraçada, muito interessante. Uma das mulheres que encabeçam esse movimento, hoje, ela perdeu a guarda dos filhos e hoje, ela nos processos, ela está usando a lei da alienação parental para se defender. Está dizendo que o pai pratica alienação parental. Olha que coisa interessante. Só que isso ela não conta nos grupos em que ela participa. Então, assim, ou seja, a lei é boa quando eu preciso dela. Não é para proteção dos Não é para proteção das crianças. Então, assim, a gente precisa entender que a polarização não leva a nada. Assim como homens que dizem, a lei Maria da Penha não presta. Presta, e muito. Então, E tem homem que faz falsa denúncia também, né, Alexandra?
Também. Tem claro, homem óbvio. que não quer ser pai Não também. quer ser pai. É por isso que eu falo que as coisas têm que ser artesanais, olhadas uma a uma. E tem que ser contextualizadas. É a coisa que a gente fala sempre. O tempo todo. Cada caso precisa do contexto. Por isso que uma acusação É óbvio que se chega uma mulher toda machucada, você não tem o que discutir. Mas uma acusação de agressão verbal, isso precisa ser contextualizado. Tem processos em vara de família. Em que pé estão esses processos? Tem processo de guarda? Há discussão de patrimônio? Porque isso pode trazer para a polícia, que é a primeira peneira, aí sim, para se verificar se vai se instaurar um inquérito ou não e isso virar processo, a primeira peneira é a polícia. Mas isso você precisa trabalhar muito. E tem muitos delegados que fazem isso com maestria. A gente viu um caso de um amigo nosso, que inclusive foi considerado o melhor delegado do Brasil. Ele prendeu uma mulher na delegacia dele, que chegou para fazer uma acusação. Ele, na mesma hora, mandou as pessoas para acusar o ex-companheiro de agressão. Ele mandou o policial dele no local onde ele estava, pegou a gravação, viu que era mentira, prendeu ela na hora. Nossa. Então, assim, dá trabalho. Fazer bem feito dá trabalho. Conhecemos 2 delegados, né? Temos outra delegada aqui, Nossa delegada, também, no Recreio, que ela é espetacular e ela investiga. Mas então, isso você conta no dedo, né? Você conta nos dedos, assim como você conta nos dedos os juízes e os promotores que tomam todo esse cuidado com o processo. Entendeu? Existem, tá? A gente não vai generalizar. Existem e não são poucos, O não. negócio é dar sorte de cair na vara deles, né? Isso é Esse impossível, que é né? o problema, é uma Isso é roleta aleatório. russa, né? É roleta russa, exatamente. Mas é o que a gente pode fazer. Alexandra, como é que as pessoas chegam a você? O meu Instagram é @prática direito de família. Tem como colocar, Nicolas? Não. A gente coloca depois no... A gente É vai nada colocar que pode no divulgar, né? descritivo do nosso programa. Agora não está dando, mas a entrevista vai ficar com ad eterno, a gente vai colocar. E qual a sua mensagem final? Eu sei que o assunto é um assunto sério, mas é maravilhoso você ter vindo, você e a Andréia, para trazer, né, esse alerta. Né? As pessoas precisam entender que essas leis são maravilhosas, mas elas não podem ser usadas de uma forma, desculpe o termo, através do jeitinho brasileiro. Através do jeitinho. Eu acho que a gente precisa... Eu brinco muito que a lei da alienação parental deveria ser a lei do amor parental. Onde ambos os pais têm o direito de amar o filho e o filho tem o direito de amar e conviver com ambos os pais e as famílias extensas. Então, eu acho que se a gente colocar... e eu falo para os meus clientes o seguinte, em algum momento, você amou essa pessoa a ponto de ter um filho com ela ou com ele. Um ou mais, né? Às vezes Um 2, ou mais, 3, vários. né? Odeia, mas tem 10 Mas filhos. tem 10 filhos. Então, assim, em algum momento, essa pessoa tinha alguma coisa boa. Então, em vez de só pensar no que tem de ruim, vamos tentar equilibrar e pensar nas crianças. Eu acho que isso é o mais importante. Entendeu? O acordo é a melhor opção sempre. Lembrando que o acordo bom é aquele em que todos perdem um pouquinho, porque cada um cedeu um pouco. Acordo que é bom só para um, não é bom para os dois. Não é sustentável. Não é né? sustentável. Então, assim, eu acho que a mensagem é essa, pensar nas crianças, evitar litígios, que essa é a melhor opção mesmo, tanto para si quanto para os filhos, porque no futuro a resposta vem. Eu acho que é isso. Gente, essa mensagem de uma brilhante advogada que também é psicóloga. Então, né, gravem isso. Andréia. Querido, agradeço mais uma vez estar aqui com a minha querida parceira, amiga, né, parceira profissional, né, e eu acho que é isso, assim, é saber que a lei da alienação parental é uma lei de proteção à convivência e aos vínculos afetivos, né, e o absurdo dela tentar ser revogada continuadamente, né, e o cuidado, né, que eu entendo que as pessoas têm que ter quando elas fazem alguma acusação dentro desses processos, né, e
entendo eu que o judiciário devia ter uma mão muito mais firme, os delegados, mão firme na hora que você vê que existe uma acusação que é falsa. Então, só que para isso a gente precisa de profissionais capacitados. Então, é isso. Vamos alardear essa história. Vamos capacitar as pessoas envolvidas. Acho que é isso, né? E a gente vem falando isso há 20 anos. Né? Não, eu há 10, que eu sou mais nova. Muito novinha. Tá bom, é isso, gente. Agradeço a audiência, agradeço o Jackson de novo. Parabéns pelo parabéns, muitas felicidades. Foi muito bom estar aqui. Então, olha, gente, agradeço a doutora Alexandra, a Andréia. Melhor presente de aniversário que eu podia ter era estar fazendo esse programa hoje ao vivo. E olha, mais ainda eu que sou pai de 2 filhos maravilhosos, que são a Iane e o Jackson. Passei por tudo isso que está sendo falado aqui. E o que eu posso dizer a vocês é isso. Pensem sempre nos filhos. A doutora Alexandra fechou com chave de ouro. O melhor acordo é aquele que ambos perdem um pouco. Vai ter perda, mas pensem nos filhos, pensem no futuro dos filhos. E hoje meus filhos são grandes, então, graças a Deus, lá atrás, apesar das minhas falhas, que eu não fui um pai ou um ex-parceiro perfeito, eu tive minhas falhas, tive meus momentos de alienação também, assim como teve do outro lado, mas importante é pensar no filho, porque o tempo passa e a gente tem que fazer isso de uma forma séria, gente, para evitar essas fatalidades que, infelizmente, acontecem. Como, né, a doutora Alexandra e a doutora Andréia falaram, acontecem casos extremos e, infelizmente, não são poucos, de suicídio, de transtorno borderline, que a pessoa se corta e por aí vai, né? Então, agradecer pela sua participação. Lembra de se inscrever, que é gratuito. Dá like, isso ajuda esse nosso trabalho de formiguinha. A gente não tem patrocínio, ainda não temos, mas estamos trabalhando com calma, com amor, com serenidade. Vamos chegar lá. Obrigado. Até o próximo programa. Tamo junto.